Olá, boa tarde. Aqui é o presbítero Walt. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esse momento que Ele está nos concedendo para falarmos a respeito da sua bondade, da sua misericórdia para conosco. Em segundo lugar, quero agradecer a Deus por Ele nos conceder mais esse dia para estarmos examinando a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor é a bússola que nos direciona até aos céus. Sem essa palavra, sem Jesus, nós não somos nada. Em terceiro lugar, eu quero saber como você está, como você passou a sua semana, esses dias trabalhando. Hoje muitos estão de folga, outros ainda estão trabalhando. E quero saber como é que você está. O que você tem feito para agradar ao seu, ao meu, ao nosso Criador. Nós sabemos que os dias são maus, são difíceis. E também, em terceiro lugar, quero agradecer a você que está inscrito nesse canal. Quero agradecer pela honra de você estar me acompanhando e ouvindo a palavra do Senhor. E também aqueles que ainda não estão inscritos, que Deus possa abençoar vocês grandemente e que Deus possa realizar o desejo do coração de cada um de vocês, conforme a vontade de Deus. Amém? E louvo a Deus pelas vossas vidas, porque nós sabemos que tudo que nós alcançamos é dádiva de Deus. Sem Ele nós não conseguiria. Também quero agradecer a Deus por aqueles que escuta a palavra, compartilha, curte, comenta. Agradecer a Deus por todos vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês conforme a vontade de Deus. Meus amados, nós sabemos que os dias são maus. Cada dia que se passa, nós nos deparamos, cada minuto, não é nem dias, é cada minuto que nós passamos e alcançamos, nós vamos entrar por desafios. Cada dia, cada minuto, cada segundo é um desafio entre nós, entre o bem e entre o mal. Nós sabemos que existe um ser que por ele nós nunca, nem sequer lembrava do nosso Criador. Por isso que ele sempre tem tentado nos tirar
da presença de Deus, trazendo as suas ofertas para que nós venhamos esquecer do nosso Criador. E isso é um fato que não só a mim nem a você, mas o próprio Jesus, ele tentou. Então, se ele tentou o nosso mestre, lógico que ele também vai permanecer nos tentando, querendo nos desvirtuar e querendo nos tirar da presença do Senhor. Nós sabemos que não é fácil, né? A qual está escrito aqui no capítulo 4 de Mateus, que fala a respeito da tentação de Jesus, quando Jesus foi atentado pelo inimigo das nossas almas. Então, desta mesma forma, nós, cada dia que nós alcançamos, nós sabemos que tem também uma batalha travada, um desafio enorme. E nesse desafio, nós gritamos e queremos e pedimos para que o Senhor venha nos garantir vitória, que Ele sempre venha estar do nosso lado, a qual está escrito lá no Evangelho de João, Ele mesmo prometendo e dizendo: eu não vos deixarei órfãos. Sabemos que tem a tentação, sabemos que tem as adversidades, os problemas surgirão. Às vezes nós nos deparamos com algo tão terrível que muitas das vezes nós dissemos a nós mesmos: eu não vou conseguir. Mas aí é onde está a vez de nós entendermos que nós somos, sim, limitados. Nós temos limite. Mas o nosso Deus, ele não é limitado. Ele é quem faz tudo acontecer. Nada é impossível se nós crermos na sua palavra e crermos no seu grande amor para conosco. Então, nessa manhã, nessa tarde, eu vim aqui, estou aqui para lhe falar a respeito do que nós passamos cada segundo. Não é só o dia, ou meio-dia, ou o amanhã. É agora. Os desafios que nós temos que enfrentar no dia a dia. Por isso que Jesus, ele, na sua palavra, ele já nos adverte quando ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vós também vencereis. Então, é desta forma, é dessa maneira que nós temos que entender que nós não estamos só. Amém? Antes de nós continuarmos com falando a respeito das nossas lutas do dia a dia, momento a momento, eu quero antes te convidar para você comigo, nós fazermos
uma oração, clamando ao nosso Deus, para que Ele possa, assim, nos dar força e sabedoria para nós enfrentarmos o que vem para nós, o que vem até a nós no dia seguinte, se assim Deus nos permitir, ou cada minuto em que nós alcançamos de vida aqui na Terra. Eu te convido neste momento, nessa tarde, para você esquecer todos os teus problemas, aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está consumindo a tua paz, aquilo que você tem ficado noites e noites perturbado ou perturbada, que ainda não pôde resolver, que você nesse momento te entrega de corpo e alma a Jesus Cristo. Nesse momento, e ora, delacera o teu coração pedindo a Ele força, e que Ele possa fazer de você um instrumento de luz nas mãos dele. Amém? Vamos orar? Primeiro nós vamos começar por aquela oração que já é conhecida, a qual Jesus ordena que os seus discípulos, quando se reunir, ore assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Querido e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por nos conceder essa tarde para que nós falarmos a respeito da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, na tua palavra está escrito que tudo quanto nós pedimos em teu nome, tu assim o farás. Por isso, Pai, que neste momento eu estou aqui com alguns dos teus filhos, não sei aonde, não sei o lugar, mas tenho certeza que estão nesse mesmo propósito, Pai. Nós te pedimos que nos dê sabedoria, nos dê força para nós enfrentarmos as lutas do dia a dia em que nós alcançamos. Pai, nós sabemos que sem o Senhor nós nada conseguiremos realizar. Pai, nós sabemos que são muitas as lutas que vêm contra nós para nos tirar da tua presença. Por isso nós sabemos, Senhor, que sem o Senhor nada nós conseguiremos. Pai, é neste momento que nós queremos pedir a tua graça sobre nós. Pai, neste momento, o teu servo, presbítero Walter, pede encarecidamente pelos teus filhos, pelas tuas filhas, aqueles que se encontram, Pai, depressivo, e essa depressão tem lhe causado muito tormento, Pai.
E nós sabemos que esse é o problema de muitos seres humanos na face da terra, meu Pai. Muitas das vezes ficou frustrado por um projeto que não conseguiu realizar, ou por promessas de outras pessoas que não tem como ajudá-lo a realizar, Pai. Pai, é neste momento que eu te peço encarecidamente, vai no lar de cada um, vai até esta pessoa que muitas das vezes já abriu a boca e falou que melhor seria morrer do que permanecer nesse tormento ou nessa agonia. Pai, nós sabemos que as lutas são pesadas. Quando vem as frustrações, nós muitas das vezes ficamos desesperados, sem saber o que fazer. Por isso, Pai, que neste momento nós te pedimos encarecidamente para que o Senhor venha nos dar a sua graça e sua bênção, nos ajudando a passar por esses momentos difíceis no nosso dia a dia. Muitos pais de família, muitas mães de família, neste momento estão preocupados, sem saber o que vai trazer para a mesa para os seus filhos se alimentar. Muitas das vezes, muitos deles já cansaram de pedir e às vezes pai se encontra virando os lixos, pegando coisas em que já foi jogado fora por alguém para assim saciar a sua fome, Pai. Pai, nesse momento, eu te peço encarecidamente, usa, Senhor, como no deserto que o Senhor usava os animais, os pássaros, os animais, para trazer alimento para os teus filhos. Neste momento, usa alguém, Senhor, para ajudar que esta pessoa tenha a sua fome saciada. Pai querido, neste momento, eu quero te pedir também por essa pessoa que está de uma forma que já pensou até em tirar a própria vida, porque está desprezada pela família, pela sociedade, seus amigos lhe deixaram, como deixaram Jó, como está escrito na tua palavra, como também te abandonaram ali no Gólgota, como está escrito que o Senhor olhou e não viu nenhum daqueles que andava ao teu lado. Desta mesma forma, essa pessoa se encontra como que está sozinho e abandonado. Mas eu quero te pedir, Senhor, mostra para ele que ele é uma joia e que o Senhor está tratando para que quando ele for aprovado, ele seja usado para levar a tua palavra e para que muitos olhem para ele e veja a tua luz brilhando sobre ele ou sobre ela, Senhor. É por isso, Pai, que nós te pedimos sabedoria, entendimento, nos ensina a entender a tua palavra. Mostra, Senhor, para muitos que ainda não acreditam, levantando aquela pessoa que já disseram que ele não tem condições de vencer, que já disseram que ele não ia conseguir ser vitorioso, que o sonho dele é muito grande. Mostra, Senhor, que o Senhor realiza sonho daquele que crê na tua palavra. Também, Pai, eu quero te pedir por aqueles jovens, aqueles homens, aqueles senhor, senhora que se encontram nas Cracolândia, Pai. Muitos deles, Senhor, não sabem nem o seu nome, não sabem nem o que é vida, vive que nem um zumbi no universo escuro, Senhor, sem enxergar a luz. Que o Senhor envie pessoas escolhidas
pela tua palavra para levar para eles, Senhor, mostrar a luz para eles e o caminho em que eles devem seguir. Nós sabemos, Pai, que isto é uma responsabilidade de cada um daqueles que aceitou ser soldado do teu grande exército, Pai. Neste momento, Senhor, muitas mães de família, muitos pais de família estão orando, estão clamando para a volta dos seus filhos, para que eles sejam alcançados pela tua graça, Senhor. Também aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão, Senhor, nos bar bebendo, aqueles que estão se preparando para ir para as suas festividades mundanas. Nós sabemos, Senhor, que muitos deles vão, mas não voltam, Pai. Pai querido, faz com que o mundo veja que a luz, o único que pode trazer felicidade, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, neste momento, eu quero te pedir por toda a nação, independente de cor, de raça, de religião, independente do que ele seja, eu quero te pedir, Senhor, entra com transformação e transforma o viver de muitos, Pai, através do teu poder e da tua graça. Tudo isso, Pai, eu te peço. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, da violência, e nos livra de todo mal. Eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho, e te agradeço. Amém. Amém, meu querido? Nós sabemos que os dias são difíceis e cada minuto que passamos, nós enfrentaremos coisas horríveis em que nós nunca vimos, mas vai surgir na nossa vida. Cada segundo da nossa existência é um novo desafio que se aproxima para que nós venhamos prosseguir, continuar na presença do Senhor. Nós sabemos que as tentações vêm, nós sabemos que as adversidades vêm, porque está escrito na palavra do Senhor. E nós vemos aqui também no capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E nós estamos aqui também, muitas das vezes, nós estamos propícios ou somos propícios a ser tentado a fazer coisas que, se nós não estiver debaixo da graça de Deus, nós vamos viver só naquele mal. Mas por isso que a Bíblia nos manda buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então, se nós, todos os dias da nossa vida, ao amanhecer, primeira atitude a ser tomada é: graças te dou, Senhor, por mais esse dia e pela noite em que o Senhor me concedeu e esse novo amanhecer. Senhor, eu te peço que o Senhor me guie e me ajude a enfrentar o desafio desse dia em que amanheceu. Porque nós sabemos, gente, meus amados irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos em constante desafio. Muitas das vezes nós nos deparamos, às vezes, de assistir desses filmes que passa na televisão, filme de ação, e nós vemos que aquele personagem que faz o artista, ele começa nos grandes desafios
passa por muita luta, luta muito, briga muito, para poder, no final, ele alcançar aquele objetivo de vitória. E o próprio Jesus, quando ele fala na sua palavra, ele diz: no mundo tereis aflição. Muitas das vezes, nós lemos esta palavra e não entendemos que as aflições não é nós que escolhemos. Muitas das vezes mas tem aflição que às vezes vem para nos testar mesmo sem você escolher. Porque seria muito fácil. A luta, ela vem para nos aperfeiçoar. Sem luta, não precisa, sem guerra, não precisa de soldado para lutar. Por isso que tem a guerra. Porque na guerra tem muitos soldados que já estão se preparando faz tempo para quando vir a guerra, ele está pronto para guerrear. E tudo isso que nós encontramos na Bíblia é Jesus nos recrutando para que quando vir a guerra ou quando nós nos deparar com a guerra, nós sabermos e termos arma para lutar contra o nosso adversário. O nosso adversário, ele é invisível. Nós não vemos o nosso adversário. Mas nós entendemos quando ele vem com as suas bombas, digamos assim, com seus pratos especiais, com as suas ofertas especial, para nós se desligar da guerra em que nós temos contra ele e ali ficarmos desprotegidos. Nós sabemos que se um soldado está numa guerra ou um vigilante está vigiando mesmo, isso cabe a muitos personagens. Você bota uma pessoa para ser vigia de uma propriedade, de alguma coisa, para o ladrão não vir roubar. Mas sabemos nós que se aquele vigilante cochilar, o ladrão vem, o ladrão rouba, o ladrão faz o que quiser e ele não vai, quando ele acordar, é que ele vai perceber o que aconteceu se ele não for morto pelo ladrão. Então Jesus nos adverte quando ele diz assim: vigiai e orai. Então isso tudo é uma preparação para que nós venhamos ficar preparados para enfrentar as adversidades, as lutas que vêm até a nós no dia a dia. É algo extraordinário. Jesus diz aqui na sua palavra que ele encontra Jeremias. Não sei se Jeremias estava sentado ou se estava deitado, mas Jesus fala para Jeremias e diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então Jeremias ou estava deitado ou estava sentado, não estava de sentinela. E o Senhor Deus fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Então a palavra do Senhor
Deus está falando comigo e com você que está sem entender, está sentado esperando ou deitado. A palavra é essa: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te e vai lá, desce à casa do oleiro para ouvir Deus falar contigo. A casa do oleiro aqui vai simbolizar a palavra do Senhor, a qual você faz tempo que não leu a palavra, a qual você faz tempo que ainda não ouviu Deus falar com você. Por isso que nós vamos ver muitas das vezes Jesus falando com os seus discípulos para que eles permaneçam de atalaia, para que eles permaneçam sem dormir, sem tosquenejar, sem dar uma brecha para o inimigo. O soldado, quando ele está na guerra, ele tem que ter mais de 2 olhos. Ele tem que estar olhando de lado para frente e sempre observando a retaguarda para não ser pego de surpresa, para o adversário não surpreendê-lo. O Senhor está falando na sua palavra quando ele diz vigiai. Nós temos que estar sempre vigilante, preparado. Muitas pessoas podem até dizer, não, mas não precisa tanto porque Deus está vendo, não precisa tanto que Deus já nos conhece, não precisa tanto porque Deus já sabe o que nós vamos fazer, o que nós deixamos de fazer, não precisa tanto disso, não precisava Jesus descer para morrer por nós, mas ele fez isso, ele veio padecer na cruz, para mostrar para nós e abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender que não podemos deixar brecha para que o inimigo não venha nos tentar. Nós vemos aqui que o próprio Jesus foi tentado, mas ele estava preparado, ele já é preparado, ele já é professor da sabedoria. Mas isso é demonstração para que nós venhamos entender que não podemos estar despreparados. Ele veio bem para ver se Jesus caía na sua lábia, porque ele é astuto, ele é teimoso. Mas se você estiver firme, estiver sempre descendo à casa do oleiro, quando Deus fala com Jeremias e diz, desce à casa do oleiro, nessa tarde ele está falando comigo, com você, com alguém. Se tu estás esperando uma resposta da parte do Senhor, se tu tem há muitos anos pedindo algo ao Senhor e ainda não recebeu, Deus quer falar com você nessa tarde através da sua palavra. Quando ele diz, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Desce à casa do oleiro e Deus vai falar com você. E você vai ver Deus falando com você, lhe mostrando o caminho em que você deve seguir. Não é ficar acomodado, não é ficar se deleitando nas suas regalias. Não. Tem muitas almas que estão precisando de ouvir uma palavra a qual
Temos que mostrar para o mundo que sem Jesus esse mundo não vai conseguir. Sem Jesus, nós, a nação, os seres humanos, não daria nenhum passo. Muitas das vezes alguém pode ouvir esta palavra e dizer: não, eu ando todo dia, eu como todo dia, eu bebo todo dia, eu farro, eu tenho dinheiro, eu tenho muito, eu tenho isso, aquilo, outro, não preciso. Você precisa, é onde você está enganado. Você precisa. Se você não precisasse de Deus, quando a morte chegasse ao seu lado, você compraria com seu dinheiro, com seu ouro, com seus bens, e abreviaria os seus dias. Mas não, tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos dele. A vida e a morte, tudo está no seu domínio. E ele tem nos preparado todos os dias. Nós temos que estar enfrentando, estar preparado para a luta que vem após minuto a minuto. Não é só naquele momento. Não é só dizer estou preparado, pode vir. Não. A luta é constante. E quando ele diz na sua palavra, vigiai e orai, nos advertimos que nós não podemos desvanecer, não podemos dormir. Temos que estar de atalaia, temos que estar sempre preparado. Não podemos nenhum momento se desvirtuar. Como fala naquele louvor dos 30 e poucos mil homens em que foram chamados para a guerra, Deus escolheu como? Vendo se eles estavam preparados. Aquele que baixasse a cabeça já tinha tirado a atenção. Quem está na guerra não pode baixar a cabeça. Quem está na guerra não pode cochilar. Não pode tosquenejar. Quem está na guerra tem que estar com a sua cabeça como que está cheia de olhos por todo lado, observando, sendo vigilante para não ser pego de surpresa. Porque nós sabemos que o inimigo é sujo, ele procura as nossas fraquezas. Mas quando Deus fala com Jeremias, Jeremias vai lá e desce até a casa do oleiro. Quando chega lá, Jeremias se depara com aquele homem, aquele oleiro, fazendo aquela peça preciosa de acordo com o que ele queria fazer, e aquela obra se desmancha, ele pega tudo novamente e faz novamente. Depois tem uma parte em que Deus fala com Jeremias e diz: Jeremias, não pode eu fazer contigo como o oleiro faz com barro, ó casa de Israel. Vós sois o barro e eu sou o oleiro, diz o Senhor. Ele nos adverte todos os dias: vigiai e orai. Vigia, presta atenção no que vai falar, no que vai fazer, no que vai comprar, no que vai vender. Errar, você vai errar, você vai pecar. Mas no momento que você perceber que pecou, você pede a Deus misericórdia, pede a Ele que Ele tenha compaixão de você e procura fazer outra coisa diferente e não errar mais. O errar está no nosso DNA. Nós somos seres humanos. O único que veio e permaneceu e foi e ressuscitou, hoje está na glória. Veio, se humanizou,
ficou entre nós, não teve falha nem pecado, e nem tem, e permanece sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Esse sim, mas nós não. Por isso que eu permaneço dizendo a você o que está escrito na palavra, é nos preparando para que nós possamos estar pronto para enfrentar as adversidades, enfrentar as lutas do dia a dia. Tudo vai surgir na sua vida. E quando você decide a buscar ao Senhor, aí é que aumenta as provações. Aí é que aumenta as provações. Tenho certeza que você já viu falar sobre o processo do ouro. Não é só o ouro, é a prata, é o minério de ferro, para ele poder ser um aço potente, se transformar num aço potente, ele vai para o fogo, ser preparado. A prata também vai para o fogo, o alumínio para poder chegar a uma peça pronta para ser usada, o ouro para chegar ao seu valor real, o processo que ele passa. Portanto, foi tirado todas essas coisas de lá de dentro do chão do barro ou da pedra. E você se encontrava em outra época, como que jogado lá no barro, uma joia. Alguém pode dizer para você, você não vale nada, você não tem valor nenhum. Mas a palavra de Deus nos prepara até para esses momentos. Quando lá no capítulo 24, ele diz, vós sereis odiado, sereis entregue até pelos seus irmãos, e trairão uns aos outros, entregarão até a morte. Então todas essas coisas é Deus nos preparando, como o ouro é preparado, como os minérios, como ferro, aço, alumínio, prata, tudo isso passa por um processo. Então, todavia, nós somos como esse minério e vai passando pelo fogo, e vai passando pelo fogo, e vai passando, e o fogo vai queimando, e vai aumentando a temperatura, e vai chegando até passar por aquele processo e ser transformada em algo útil para ser usado. A mesma coisa somos nós, Deus nos preparando. Quando ele diz vigiai, orai. Quando Deus chega para Jeremias, pega Jeremias de surpresa. Levanta-te, Jeremias. A palavra dessa tarde é levanta-te e desce à casa do oleiro. Não importa a hora. Tranca a porta do teu quarto. Ou debaixo de uma árvore onde você estiver. No meio do mato. Não importa o lugar. Mas desce à casa do oleiro. De manhã, de madrugada, a hora que tu achar que deve buscar. Busca o Senhor. Se derrama na presença do Senhor. E mesmo que vinham as lutas, as provações, você vai estar preparado. Porque sofrer sem Cristo, eu tenho certeza que a dor é pior. Mas sofrer com Cristo, ele coloca o bálsamo para refrescar e para amenizar a nossa dor. Por isso que Jesus,
Ele nos prepara. Quando ele diz que nós temos que entrar pela porta, como está escrito no capítulo 10 de João, que temos que entrar pela porta. Como ele diz também no capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, corta, tira e limpa aquela que dá fruto, para que os seus frutos sejam bons, para que dê mais fruto, seus frutos sejam bons. Então nós somos a vara, nós estamos vidrados, nós estamos colados na vidreira. Então os nossos frutos é esse, é mostrar às pessoas que Deus, desde o começo do mundo, que Ele já nos prepara para nós ter força para enfrentar as adversidades. E não adianta, depois que nós caímos, nós querer culpar Deus, nós querer culpar o Criador. Isso acontece. Se nós formos lá atrás, há muitos, desde o começo do mundo, nós vemos, do mesmo jeito tem pessoas hoje que culpam Deus pelos seus problemas, pelas suas escolhas erradas, a qual nós vemos quando Deus procura por Adão, que ele diz, estou escondido, Senhor, estou aqui me escondendo de ti. Para encurtar a história, quando Deus fala sério com ele, ele quer culpar Deus, diz, a mulher que tu me deste, Senhor. Então não podemos colocar a responsabilidade de nossas escolhas em Deus, porque Deus já nos adverte desde o princípio, desde o começo. Quando ele fez o homem, ele já foi advertindo o homem, quando ele disse, dessa fruta tu não come. Sim, tem pessoas que faz tantas coisas e diz, não, isso aí é uma coisa pequena, Deus não vai nem olhar, Deus não vai nem observar, isso aí é uma coisa tão pequena que Deus não vai levar em conta. Como tem gente que diz, eu vou contar uma mentirinha, eu vou fazer um pecadinho. Na Bíblia não está escrito mentirinha nem pecadinho, está escrito pecado e mentira. Então Deus nos adverte de todas as maneiras. Esse evangelho é o evangelho único, autêntico, que tem que ser pregado para as pessoas. Não pode pular por cima do muro. Como está escrito no capítulo 10 de João, se pular por cima do muro, é ladrão e salteador. A palavra pode ser dura, é dura. Mas eu, em nome de Jesus Cristo, junto com a minha esposa, a irmã Verônica, nós criamos esse canal para falar a respeito do Evangelho de Cristo, daquele que pode salvar, daquele que tem poder para condenar, daquele que tem poder para arrancar o homem do fogo, daquele que tem poder para tirar a alma do fogo. E diz aqui, ó, capítulo 10, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte é ladrão e salteador. Capítulo 10, verso 1. Então, quando Deus alerta Jeremias, é para que Jeremias se levante e desça mais para o vale. Beber a água da vida, beber lá da fonte, a água que está jorrando da fonte, água limpa, água pura, água sem mancha, água doce.
Aquela mesma água em que Jesus, quando encontra aquela mulher lá no poço de José, que herdou de seu pai Jacó, que ela oferece água para ele. E ele disse: se tu soubesse quem eu sou e quem te pede água, tu pediria a água da vida. E ele te daria água e tu nunca mais terás sede. É desta água, é esse propósito em que Deus fala com Jeremias, que ele desça à casa do oleiro. A palavra descer é buscar ao Senhor, é se entregar, é descer ao vale de Jaboque. Buscar ao Senhor enquanto está vivo, enquanto está bem, gozando de plena saúde, gozando de vida, está vivo. Porque amanhã, meus irmãos, o amanhã não pertence a nós. O amanhã é de Deus, o amanhã é dele, e desde o princípio que ele nos prepara. Então, a palavra dessa tarde é essa: levanta-te e desce, vai à casa do oleiro, vai até a casa do oleiro e olha o que está fazendo o oleiro, a qual Jesus, ele nos dará vitória, conforme a sua palavra. Para falar com Jesus não é de qualquer maneira. Não é só chegar e dizer: Deus, Jesus, eu estou aqui, vem me dar isso, vem me dar aquilo. Jesus, eu cheguei agora na igreja, ou na congregação, ou no templo, do jeito que você falar, sabendo vós que a igreja é nós. Só chegar na sua congregação e dizer: Jesus, cheguei, agora faz a tua parte. Não é assim. Ele manda que nós desçamos, para não ser pego de surpresa. O inimigo viu Jesus e já foi. Quando o Espírito levou ele para ser tentado, que o inimigo viu, já começou a querer, pensando ele que ia vencer, mas se engana. Porque o próprio Jesus, ele escreve, ele fala na sua palavra: aquele que está entregue em minhas mãos, que o meu Pai me entregou, aquele que foi me entregue nas mãos, ninguém toma, ninguém tira da minha mão, e se tentar tomar, eu entregarei ao meu Pai, que é mais poderoso do que eu. Fazendo isto, vendo isto, ninguém vai conseguir te derrubar, meu irmão. Mas em meio a todas estas palavras que eu ouvisse, que tenho ouvido, todas estas palavras se engloba nenhuma palavra na palavra mágica, a mais dita pelo Senhor, que é a respeito do amor. Oh, glória! Por isso que ele nos prepara. Porque o pai que ama o filho, ele prepara o filho para o amanhã. A mãe que ama o filho ou a filha, ela prepara a sua filha, prepara seu filho. O pai também prepara seu filho para amanhã. Eu e minha esposa, a irmã Verônica, que Deus colocou na minha vida, uma pessoa que tem me ajudado muito. Nós, juntamente, às vezes conversamos sobre a palavra de Deus e ensinamos a nossos filhos e nossas netas desta forma: filho, filha, você tem que estar preparada muito para o não do mundo. Porque se nós criarmos uma fantasia
deles ter tudo, lá na frente eles vão ver que não é do jeito que a gente mostrou, que é uma fantasia. Ninguém tem tudo nas mãos. Temos que correr atrás, lutar, buscar, pedir a Deus força, batalhar, sempre pedindo misericórdia a Deus para poder conseguir. É esta a palavra de Deus. Quando ele diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, você tem que ensinar e, se possível, caminhar com ele, mostrando a ele como deve seguir, como deve fazer. Não é só chegar e dizer, ó, meu filho, o caminho é esse, vai aqui, ó, pode seguir aí. E deixar ele sozinho. Não. Ensinar é mostrar todos os pontos positivos e os pontos negativos. Não é só o positivo, é o positivo e o negativo. Como vai fazer um eletricista uma instalação, ele tem que entender quais são os fios negativos e os fios positivos. Que função vai ter o negativo, que função vai ter o positivo. A função do negativo, eu quero te dizer, nesta tarde, é te levar ao caminho da perdição, te levar ao caminho escuro, às trevas, aquilo, levar aquele lugar em que nenhuma alma quer. Mas o positivo é aquele que te leva para o amor de Deus. O positivo é aquele que te ensina o não envolvido em tudo que você vai fazer. Para você não se frustrar. Ensinamos assim para você não se frustrar. Quando for atrás de alguma coisa, pensar no sim e no não, mais no não do que no sim. Mas Jesus é sempre sim. Com Jesus você só vai encontrar o sim. Para encerrar, eu quero mostrar para você mais uma vez, para nós encerrarmos, esta palavra que tem que estar no coração de todos nós, a qual Jesus diz no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E todas as coisas em que foi falado, em que foi dito, se tem, falando e continuando, como Jesus disse, o meu mandamento é este, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 15 diz assim, se me ama, guarda os meus mandamentos. Se você ama a Deus, como você diz, eu amo a Deus, guarda os mandamentos. Amém? Aceita Jesus como teu Salvador, Ele é o único que pode te salvar, Ele é o único que pode te ajudar, Ele é o caminho que te conduz até o céu. Amém? Vamos orar? Pai querido, Senhor da glória, graças te dou por tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, pelas palavras em que o Senhor colocou na minha boca para falar, Senhor. Por tudo que o Senhor me deu, estas palavras. A este homem que não tem formatura em colégio, não fez faculdade, não tem formação nenhuma, mas o Senhor tem me dado sabedoria e me ajudado a permanecer, falando para os teus filhos que o único que deve ser adorado, que deve ser exaltado, que devemos nos ajoelhar na presença, é o teu Filho, ó Deus, Jesus Cristo, o qual morreu por nós. Nos ajuda,
nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, e nos protege, nos livra de todo o mal, e nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia. Em nome de Jesus te agradecemos e te agradeço. Amém. Presbítero Walt, cheiro no coração, te escreve, curte, comenta, compartilha o que Deus tocar no teu coração, e um cheiro no coração, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.